Então vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso divino amigo e mestre, aos bons amigos espirituais que dirigem este estudo, que nos possibilitam todo o amparo e toda a proteção. Rogamos e agradecemos a proteção da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Confiantes nesta proteção, é que vamos iniciar o estudo desta noite, dando graças a Deus, que assim seja. Então nós vamos concluir agora a epífise, o estudo dela, e aí nós vamos mostrar o seguinte. Então vamos entender. Primeiro, nós vimos que ela secreta unidades forças. E estas unidades forças, o que elas fazem? Elas deveriam ser aproveitadas por nós para uma iluminação, para um benefício, para algo que vai sendo refinado dentro do nosso espírito. E estas unidades forças, elas não deveriam ser relaxadas em gastos excessivos desse suprimento, deste alimento psíquico. Muito bem. Olha o que nos fala André Luiz, como estas unidades forças chegam até a nível físico. Então vamos entender. Impulsos determinantes da mente. Todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da renovação permanente das células. Então, até a renovação das células, até agora a prostração do sono, até a paixão artística e a êxtase religiosa e os transes mediúnicos são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis. Então, isso aqui é importante. As unidades forças chegam a nível celular, promovem estas fermentações sutis que eu vou mostrar, e aí nascidas através desses impulsos determinantes da mente. Então, estes impulsos determinantes da mente, por ela, ou seja, convertida por esta mente, convertidas dos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas. Olha bem o que ele está nos colocando. Ele está nos dizendo que estas unidades forças ou hormônios psíquicos, eles chegam na forma de fermentações sutis nas células e a partir daí, elas nos órgãos, o que elas fazem, elas se transformam em impulsos ou substâncias que magnetizam eletroquímicas, são magnetos eletroquímicas, arremessadas de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar as reações deste ou daquele tipo. Então, olha o que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo que nas entranhas da célula ocorre o quê? A respiração celular. Ocorre o quê? A defesa celular, os anticorpos. Tudo isso foram coisas que nós fomos conquistando enquanto princípios espirituais, enquanto seres nas outras vivências, animais, vegetais, minerais, nós fomos adquirindo este automatismo. E estas reações se fazem a nível celular, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida, na urdidura das ações biológicas. Então, nas células, em todo o corpo, exige um comando da nossa mente. Mas também um comando desordenado se faz nos traumas cerebrais da cólera, da epilepsia, da esquizofrenia. Ocorrem as mesmas fermentações sutis. Bom, então eu trouxe aqui. Olha que interessante. Existe o espírito que ele vai comandar a partir da epífise, passando pelos corpos causal, mental, corpo astral, duplo etérico, chegando a nível físico. Então, chega a nível físico com estas unidades forças. Então, vamos entender melhor o que está colocado. Está colocado a seguinte situação. O nosso espírito se debruça a partir dos corpos na glândula pineal
e elas geram, a partir daí, unidades, forças ou energias psíquicas. Muito bem, isto é passado a partir do sistema nervoso, a partir do sistema glandular, como fios telegráficos, para ordens imediatas a todas as células. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer fermentações sutis, que chegam a nível celular e nos órgãos são convertidas em substâncias magneto-eletroquímicas. Então é desta forma que a nossa mente faz com que exista nas urdiduras, nas entranhas, nos recônditos das nossas células, este comando, que não é perceptível, porque eles vão dizer que são impulsos elétricos, são substâncias que são liberadas a nível físico, mas a partir da mente, dos estados emocionais da nossa mente. Ele que comanda estas reações, ele é que determina, ele é que impõe sobre este arcabouço biológico. Mas continua nos falando, André Luiz, para que nós compreendamos. Olha o que ele nos fala. Metabolismo do corpo e da alma. Ele fala, tanto no anterior quanto agora, no Evolução em Dois Mundos. O metabolismo subordina-se deste modo, o metabolismo físico, à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente, quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e pelo discernimento de que disponha. Então, quanto mais lúcido, quanto mais responsável eu sou, quanto mais eu estou dirigindo as células físicas. Lembremos-nos, no livro Os Mensageiros, Fernando, agora as células não tinham comando do espírito. E elas se sentiram como? Elas se sentiram agora sem essa tutela, sem essa diretriz. E elas como expulsassem ao espírito do corpo. Então ele está nos dizendo, quanto mais forte a minha mente, quanto mais comando eu tenho, quanto mais discernimento e responsabilidade eu já disponha, mais eu tenho esta imposição sobre o corpo, em plena floração da inteligência. Podemos identificá-lo, este metabolismo, não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma. Então, o nosso espírito, ele comanda todos os corpos, ele comanda todas as entranhas celulares. Então, entendamos o corpo quando estamos encarnados, ou melhor, a alma quando estamos encarnados. Então, esta entranha dos corpos ao derredor do espírito são direcionados pela direção do nosso espírito. Porquanto, raciocínio organizado é pensamento dinâmico. E com o pensamento consciente vivo, o homem arroja de si forças criadoras e renovadoras, formando, deste modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Então, a gente entende isso daqui. A gente vai agora, com a nossa concepção, com a nossa força mental, estabelecer nos centros vitais todos estes delineamentos. E aí aparece na forma de auréolas dos santos, aparece na forma de uma força mental nos sábios, aparece na forma de impactos que se apresentam, que eu vou mostrar adiante, quando o ser é disforme, quando ele tem determinadas agora anomalias, quando ele tem determinados problemas. Então, nós estamos sempre a determinar a partir de forças criadoras, que são provenientes do espírito, que chegam a partir dessas unidades forças, chegam a nível molecular, a nível de célula, a nível de átomo, a nível da nossa alma, a nível de todas as nossas entranhas. Então, é desta forma que nós estabelecemos um domínio sobre o corpo. O nosso espírito está sempre a impor. Então, existem reações, existem substâncias magneto-eletroquímicas que são forjadas, que são formadas a partir deste contato das unidades forças que chegam até as células. Então, nós temos que compreender isto aqui quando a ciência compreender do pletérico, esta interface do pletérico e corpo físico, quando ela compreender agora os campos organizadores, o campo vital, os campos morfogenéticos, ela vai compreendendo que como a nossa alma, o nosso espírito,
se assenta junto ao corpo. Vamos ouvir perguntas. Essas unidades forças, então, seriam como código de DNA, que mandam informações para que o corpo reproduza algo. São informações que chegam na forma de ele vai mostrar mais a miúde, ele vai mostrar através de secreções elétricas, através de cargas que são liberadas pela nossa força criadora, pela nossa mente, e chegam a nível celular. Então, nós vamos entender mais e melhor para fecharmos o assunto. E não deve estas forças psíquicas, estas unidades forças, estas forças que são provenientes da alma, não devem ser relaxadas em gastos excessivos do suprimento psíquico. Este suprimento psíquico deveria alimentar o nosso espírito com forças de criação. Todas as forças criadoras partem a partir da onde? Desta emanação, desta determinação, destes impulsos da mente. Então, este suprimento, este alimento, é usado à maneira dos suínos quando o ser está vivendo apenas, então, somente para os centros abaixo. Então, lembremos-nos, o centro genésico e o centro gástrico. Ou seja, o ser vive para o sexo e para a alimentação. Vive apenas para sobreviver. Vive apenas a vida animal. Então, o que ele está nos dizendo? Quando nós usamos, nos rebaixando a maneira de suínos, nós estamos gastando esta energia de uma forma excessiva e indevida. Na despesa excessiva de energias sutis, nós nos mergulhamos aonde? Nas sombras. E isto prossegue além da morte. Então, o que a pessoa não imagina é o seguinte: ela se condicionou. As forças do espírito, as forças criadoras, as forças agora das formas físicas, das criações agora da alma, é a mesma origem. Está no nosso espírito a potencialidade de sermos um ser crístico. Temos um poder criador ou co-criador. E esta energia, ou este suprimento psíquico, ou estas unidades forças, chegam a nível físico, para que a gente faça a evolução deste corpo, para que a gente, a partir daí, consiga, com as reações, quando usamos indevidamente, com as reações contrárias, para que nós possamos nos reequilibrar. Então, não é simples sairmos deste mergulho que nós nos colocamos, porque a gente imagina que este é o céu. Viver para os centros vitais abaixo, do sexo e do gástrico, da alimentação. E acha que está tudo certo, que é isso. Olha como nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Alimento espiritual. Olha o que ele está nos dizendo. Até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial, além daquilo que ele se iludiu, além agora dos apetites, além das sensações. E normalmente, nós nos desregramos no narcisismo. Numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida, para que a gente consiga, aos poucos, ir purificando essas forças criadoras. Aos poucos, sairmos de nós mesmos. Aos poucos, entendermos o outro que está ao nosso derredor, o respeito que nos cabe em relação ao outro. O instinto sexual não é apenas agente da reprodução entre as formas superiores, mas é, acima de tudo, o reconstituinte das forças espirituais. Então, olha bem o que ele está nos dizendo. Eu posso criar formas físicas, mas eu posso criar, quando eu me disciplino, outras engrenagens, outras criações mentais, outras criações vibratórias, outras criações espirituais. E ele nos restabelece. Então, ele é o reconstituinte, quando bem utilizado, destas forças, onde as criaturas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos. Então, veja lá, o que ele está nos dizendo, ele vai complementar e nós vamos entender que todas as vezes que nós liberamos estas forças criadoras, estas unidades forças,
eles são raios psíquico-magnéticos que têm uma carga magnética, buscando a sua contraparte. Olha o que ele está nos dizendo. Nos espíritos santificados, o instinto sexual se diviniza. Relativamente unidos estes espíritos santificados aos espíritos glorificados, representações de Deus, recolhendo destes as cargas magnéticas, por eles próprios liberados no êxtase espiritual. Então, nós buscamos a contraparte, nós buscamos o equilíbrio. E quando o espírito se santifica, esses espíritos glorificados, o que fazem? Eles fazem com que as cargas magnéticas agora estejam preenchidas, estejam agora em equilíbrio, não estejam agora com elétrons faltando, não estejam agora buscando o equilíbrio, já está reequilibrado por esses espíritos glorificados. Entre os espíritos santificados e os espíritos primitivos, milhões viajam. E se não possuímos valores morais, o que acontece? É o desrespeito, cada um pensando em si, é o ciúme, é agora a ansiedade, agora são as contendas, agora é uma vida que não é compartilhada, mas é uma vida que alguém quer impor-se sobre o outro para que ele viva às custas da energia, ele acabe com a vida do outro. Então, e o que nós vamos mostrar adiante, que são estas manifestações inferiores que fazem com que este espírito não viva equilibrado. Mas ele vai se reequilibrar. A vida pede isso de todos nós. Mas vamos lá continuar. Para não prolongar o mergulho terrível nas sombras, é indispensável cuidar da economia de forças. Então, para que nós não permaneçamos nesse charco de forças criadoras que vivem apenas para as fantasias sexuais, para as fantasias da alimentação, para as fantasias do mundo material, apenas então somente nos iludindo com situações as mais pueris. Então, é indispensável cuidarmos da economia de forças. É necessário, porque senão são as perversões, são as neuroses, são as psicoses. Então, o ser que começa agora a ter buscas intelectuais, mas que não seja para ele, em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores, nós estamos a cuidar deste equilíbrio. Então, quando a pessoa sai de si, como Madre Teresa de Calcutá aqui, e vai ao encontro dos anseios, das necessidades do outro. Então, ele está agora utilizando destas forças criadoras para ele se sentir bem, para que a consciência esteja em paz, mas para que ele possa auxiliar ao outro. Ele está agora permutando com espíritos elevados, glorificados. Então, é isso que nós temos que buscar, a este equilíbrio, mas ele nos dá elementos para que compreendamos a mais. Os materialistas da razão pura, para preservar a saúde, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática de esporte. Eles nem sabem por quê, mas eles viram e eles vêm a partir de dados estatísticos, eles vêm a partir de situações que eles avaliam e eles veem que aquilo preserva. E preservando pode agora ajudar na hereditariedade. Por quê? Eles nem sabem as entranhas espirituais do processo. Porque todas as vezes que eu crio problemas ao meu corpo espiritual, aos centros vitais, eu estou promovendo uma hereditariedade que eu agora sou vítima dela. Pela má utilização, pelo uso indevido, isso virá em prejuízo ou buscando um reequilíbrio do nosso ser. Então, nós temos que compreender que nós não sabemos aqui os materialistas, mas ele continua a nos dar elementos para que compreendamos. Esses elementos são interessantes, porque os materialistas inteligentes, eles veem o seguinte, isso aqui ajuda, mas é a razão da vida. Tem pessoas que se viciam na prática do esporte. Tem pessoas que vivem a partir daí, sabendo toda agora a composição dos alimentos, sabendo disso e aquilo, mas se esquecem da base espiritual. Não temos nada contra que a gente trate com respeito ao corpo,
mas mais respeito é com as emoções. Se nós queremos respeitar ao corpo, respeitemos e avaliemos as nossas emoções. Esses impactos que chegam são violentos. E aí a pessoa vive egoisticamente, vive para a vaidade, vive para o orgulho. Ele está gerando para si, para este corpo físico, consequências desairosas, difíceis, problemáticas. Mas vamos entender o que ele nos fala. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, que eles nem sabem por quê. Como são chamadas as secreções elétricas da epífise. Aconselharam os esportes. Então eles nem sabem, mas eles sabem que a criatura precisa, para ela agora se desestressar, fazer o esporte, agora se envolver na sexualidade, ter agora horas vagas, porque ela está estressada. Eles estão certos no que eles estão falando? Parcialmente, como nos fala André Luiz. Parcialmente. Então, isso aí é um auxílio diminuto, é um auxílio, mas não é a solução do problema. Vamos entender o que são estas secreções elétricas. Vamos entender o que são estas excessivas acumulações de forças nervosas. Isso é importante. Olha como nos fala André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. O nosso corpo, de matéria rarefeita, o perispírito duplo etérico, está intimamente regido por 7 centros de força. Então, são centros vitais, ou chakras, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem um veículo de células elétricas. Então, vamos entender o que ele está nos dizendo. Esses campos que são gerados, que definimos como um campo eletromagnético, onde o pensamento vibra em circuito fechado. Então, o nosso pensamento vibra em circuito fechado. E ele faz com que exista o quê? Um veículo de células elétricas. Um veículo agora que faz com que este poder criador esteja sendo agora alimentado ou esteja sendo algo que nos sufoque. Depende da utilização do poder criador. Depende para onde nós estamos usando. Quanto mais eu pensar em sexo, quanto mais eu pensar na alimentação, nos desvarios da matéria, mais eu estarei criando neste veículo células elétricas com carências, com problemas. Então vamos completar o assunto aqui que é importante que ele está nos colocando. Olha o que nos fala André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, na Evolução em Dois Mundos. A energia natural do sexo é inerente à própria vida em si. E, consequentemente, gera cargas magnéticas em todos os seres. Olha o que ele está nos dizendo. Essas forças criadoras geram naturalmente cargas magnéticas, que com a nossa evolução, o que significa? Elas estão com cargas magnéticas que necessitam da contraparte, necessitam do relacionamento, necessitam agora do preenchimento, agora das órbitas deste elétron. Então, o elétron precisa agora ser abastecido numa reação química. Olha o que ele está nos dizendo. Todas as nossas potencialidades, todas as nossas forças criadoras geram cargas magnéticas pela função criadora de que se reveste. Então, ela tem uma força criadora, ela traz uma carga. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma. Olha o que ele está nos dizendo, invadem estes campos, como a obliterar os mecanismos de ação. Ele está nos dizendo o seguinte, a gente se intoxica, porque as vibrações, porque estas cargas são energias deletérias, estas cargas são cargas agora com muita materialidade, são cargas agora que buscam uma contraparte muito material e elas fazem o quê? Obliteram os mecanismos da ação. Isso é que ele está nos colocando. Antes de completar, vamos ouvir perguntas. Então, quando Freud conceitua libido
como uma força energética que impulsiona a vida psíquica, ele não está tão longe dessa conceituação. Não, ele estava muito perto da conclusão exata. O que ele não fez é entender reencarnação, as forças da alma. O que ele não pôde é aprofundar. É isso aqui que André Luiz nos relata. Então, olha o que eu trouxe. Então, estas manifestações, essas cargas elétricas, provêm desta força criadora que se instaura a nível físico. Mas ela é qual uma usina, semelhante a uma usina, reclamando controle adequado, ao nível dos brutos ou daqueles que lhes renteiam a condição. Então, ou aqueles brutos, aqueles seres primitivos, ou aqueles que estão muito próximos a ele. A descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente, através de contatos, quase sempre desregrados, gerando exaustão, sofrimento, e eu trouxe aqui transtornos da sexualidade, porque é a forma natural pela qual nós utilizamos esta energia. A gente utiliza ela em maior quantidade a partir dos transtornos, das exaustões, das buscas, das aventuras, enquanto somos seres brutos ou primitivos. Aí buscamos, melhoramos e vamos para os apetites materiais da alimentação, os apetites materiais de outras criações, mas a gente não saiu do contexto apenas do mundo da materialidade. Isto gera exaustão e sofrimento. Então, André Luiz nos relata que o ser está buscando o quê? Então, imagine aqui, nós somos um ser qual uma usina reclamando controle adequado. Não tem água, a água em pequena quantidade, ela está agora freando aquela passagem de água. A água está em grande quantidade, ela abre as comportas. É isso que nós temos que entender. Quando o ser está fazendo com que esta energia seja produzida. E por que ela está sendo produzida? Pela erotização, pelos anseios, pelas vontades que não acabam. A pessoa vai gerando e vai ficando com estas forças nervosas, com estas energias ou secreções elétricas em excesso. Aí o esporte pode ajudar parcialmente, mas ajuda. O esporte e outras atividades literárias, artísticas, que iriam dar um reforço, iriam auxiliar. É só isso? Não é só isso, mas isso auxiliaria. Olha como continua nos dizendo André Luiz. A ginástica e o exercício são fatores valiosos de saúde. A competição honesta leva à socialização, mas raros reconhecem a necessidade de preservarem as energias psíquicas. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que preservá-las, nós temos que aprender como elas são agora, como é que elas chegam a nível físico. Elas chegam pelas as nossas idealizações, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós pleiteamos, e aquilo que não se concretiza fica na forma de algo que pode gerar uma neurose. Então eu tenho que ir na origem, eu tenho que conversar comigo mesmo para que eu não me desequilibre. Dizia Chico Xavier a respeito de um rei, relacionando isso aqui, um rei que estava agora sendo invadido no seu reinado por várias criaturas, por várias situações que estavam ali vivendo, trabalhadores que estavam insatisfeitos, e aí um dos seus subordinados disse ao rei: senhor, é necessário que o senhor converse com os nossos compatriotas, porque eles estão insatisfeitos, eles estão se rebelando. Não, deixe para lá. Muito bem. No momento seguinte, este subordinado veio dizer: agora, se o senhor não tomar atitude, eles vão adentrar ao seu reino. E o que o rei fez? O rei foi conversar com eles, para que eles entendessem a situação em que ele vivia. O que ele está nos dizendo é o seguinte: se nós não conversarmos com as nossas vontades, com os nossos desejos, se nós não formos na forma pela qual eles são criados, a partir daí eles são criados e geram o quê? Geram uma necessidade daquilo se concretizar, ou uma insatisfação, ou uma neurose, ou uma psicose, ou um problema qualquer. Então, se eu agora utilizo-me para criar em benefício do outro, eu estou preservando. Eu posso vir a preservar. Isto vai nos levar
no processo da hereditariedade, a não termos problemas. Por quê? Porque eu me equilibrei. Se eu não fizer desta ordem, eu estarei utilizando de forma indevida. Então, quando nós renunciamos, nós desenvolvemos a sensibilidade. A intuição fica mais aflorada. Uma sensação de déjà vu, nós já vimos antes. Uma conexão com a natureza se estabelece. Isso se o ser é consciente. Não é pura e simplesmente ele buscar algo que não é normal. Porque, mas então eu não vou ter um relacionamento. Não é isto. Um relacionamento equilibrado. Um relacionamento agora de respeito. Um relacionamento que beneficie a ambos. Existe uma troca de energias. Uma manifestação que alimente aos seres. Então é muito diferente. O respeito que deve imperar. A gente passar da poligamia para a monogamia. A gente passar de uma relação agora que muitas vezes impositiva para de uma relação de respeito. Uma relação de respeito com o outro e conosco mesmo. E aí a gente vai melhorando o nosso padrão. A gente vai melhorando as nossas vivências. Olha como ele continua. Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Então, a virtude é o esporte da alma. É isso que nós vamos entender. Eu vou utilizar as forças criadoras para ajudar o meu irmão. E, a partir daí, a criação dela será boa. Aquela energia não me vai fazer mal. Aquela energia vai me beneficiar. Eu estou renunciando à utilização indevida. Ah, mas então você está dizendo para não fazermos esporte? Nada disso. Esporte ajuda, nós não temos a capacidade de agora nos equilibrar só com a prece, com a atitude, com a boa conduta. A gente precisa movimentar os ossos, é algo importante, mas não deve ser um elástico das paixões menos dignas. Porque as pessoas estão vivendo apenas para isso. Estão agora se envolvendo com emoções, vibrações, energias que elas ficam refém. E aí ele continua. Percebe a grandeza da lei da elevação pelo sacrifício? A poda oferece beleza. A sangria faz com que células vitais sejam produzidas agora no interior das células. E oferece beleza, novidade e abundância. Eu trouxe aqui a poda que foi feita nas árvores. E aí o que fez? Ela cresce agora frondejante, ela cresce intensa, ela cresce com beleza e novidade. É isso que ele está nos dizendo. Todas as vezes que nós entendermos que eu estou renunciando porque eu me respeito, eu estou renunciando porque eu vou utilizar devidamente, eu estou agora renunciando porque eu estou me preparando para novas e melhores situações, eu estou me elevando. Então, eu estou fazendo com que esta energia agora possa subir, esta energia agora possa ser utilizada de forma devida. Então, ele complementa. Não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesmo. Então, a gente não vai retificar, a gente vai na origem. A origem é produzir coisas boas, produzir forças criadoras que acrescentem, que auxiliem, que elevem o ser. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes, da gratidão, da felicidade e da alegria. Então, é princípio científico. Olha o que ele nos fala. É princípio científico o seguinte: a pessoa não se liberta dessa escravidão. A pessoa não se liberta dessa escravidão quando ela fica refém destas energias nos chakras ou nos centros vitais inferiores. Então, quando ela passa a viver de forma construtiva, pensando no bem do outro, ela passa agora a reparar os erros de outrora, ela passa agora a estar se equilibrando com manifestações condizentes com a dela. A gente sempre está atraindo situações que vão nos equilibrar. No nível inferior, nós vamos ter manifestações inferiores. No nível acima, manifestações acima. No nível mais acima, é desta forma. O ser aprendeu a renunciar. O ser aprendeu a doar-se. E vai receber de fontes superiores. Então, é princípio científico.
sem cuja aplicação não se liberta a alma, não se liberta daquela sombra que ele se colocou, não se liberta destas baixas viciações da natureza. Então, nós nos colocamos num processo de escravização, ou nós nos situamos num processo de busca por liberdade. Nós não podemos ser reféns das circunstâncias, destas emoções. A gente tem que buscar um sentimento. A gente precisa buscar criações que elevem, que nos levem a uma posição melhor na nossa existência. Ele continua nos dizendo: compreendo a substancialidade da sua influência no sexo e a dolorosa tragédia sexual da humanidade. Então, ele estava agora compreendendo como a epífise na vida mental era importante. E ele estava entendendo o seguinte: como é que nós usamos estas forças criadoras? Nós usamos para as guerras, para impor a nossa vontade, para que a gente consiga agora subverter e submeter outras cargas magnéticas, outros seres aos nossos ditames. Escravizamos seres com este objetivo. Ou seja, nós ficamos refém de uma violência, nós ficamos refém de vibrações doentias. Por quê? Porque a gente não compreendeu o processo que a vida quer de nós. A vida quer de nós libertação. A vida quer de nós que nós nos situemos numa condição de melhor posição. E para isso, a gente tem que entender a dolorosa tragédia sexual da humanidade. Por que nós vivemos de forma ininterrupta? Por que destes dramas? André Luiz começou a compreender. É a má utilização destas forças criadoras. Sempre o ser humano agora disposto a viciar esses centros sagrados, esses centros vitais da sua personalidade. Sempre buscando agora impor, ao invés de respeitar. Sempre buscou agora violentar, ao invés de conviver de forma harmônica. Então, vamos ouvir perguntas. 2 slides atrás. Pode falar. Sobre a felicidade. Uma pesquisa de Harvard, publicada em 2009, chegou à conclusão que pessoas mais felizes doam mais, e doar torna as pessoas mais felizes. E na China, em 2021, eles também chegaram à conclusão que o comportamento de doação, né, caridade dos indivíduos chineses contribui para o seu nível de felicidade, né? Entrando em acordo com o André Luiz. Quanto mais nós doarmos, mais nós receberemos. Doarmos de uma forma, né, porque entendemos, de uma forma de consciência, de uma forma entendida, de uma forma de amor, generosa, nós receberemos este equilíbrio e teremos o equilíbrio como contraparte. E ele continua a nos dizer o seguinte: as aflições que parecem nunca chegar ao fim, ele começou a compreender, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento, envolvendo lares e corações, o homem viciando estes seres sagrados. Então, Freud viu isto, estas neuroses e psicoses, estes transtornos da sexualidade, porque, em geral, a gente usa para este contexto de forma mais intensa. A pessoa quer ter dinheiro, a pessoa quer ter aparência, a pessoa quer ter posição, para que ela possa agora se saciar a nível dos brutos, a nível de envolver pessoas, escravizar mentes e situações, e ela ficar escravizada, e ela ficar refém, se viciando. Então, os centros sagrados são levados a uma situação pela falta de entendimento, pela falta de compreensão de cada um de nós. Então, é essa a postulação que nós precisamos compreender. Quem são as criaturas felizes ou que estão em paz consigo mesmas? Aquelas que já compreenderam que doar fará com que nós nos sintamos em paz, em função do nosso ontem, em função daquilo que naturalmente a vida irá nos devolver, se fizermos com amor, se fizermos com generosidade real. Mas vamos continuar. As cargas magnéticas do instinto, olha como nos fala André Luiz, acumuladas e desbordantes na personalidade, em excesso na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo que se canalizem na direção do bem,
obliteram as faculdades. Ele falou com outras palavras, mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a gente gera cargas magnéticas, a gente tem desejos, a erotização, a gente tem desejos e vontades os mais materializados possíveis. Isso fica em excesso e obliteram as outras faculdades da criatura humana. Os chineses, os hindus, o que eles falam? Esta energia não está circulando. Esta energia está agora parada em determinados locais. E ela precisa adentrar, ela precisa criar ou levar agora a indução a outras localidades. Então, obliteram as faculdades ainda vacilantes do discernimento. E a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos, as fobias, as fixações mentais, as histerias de conversão que ele vai nos falando. Então, o que ele está nos dizendo? A gente busca a contraparte, a gente busca agora estas cargas magnéticas serem preenchidas por um parceiro, por uma parceira que nos equilibre. Quando isso não se estabelece, quando a criatura se sente lesada, frustrada, ela oblitera, ela agora perde a razão, ela se entrega à rebelião, à loucura. E aí nascem estas neuroses, os ciúmes excessivos. E os problemas promovidos aos outros com o instinto sexual, com as forças criadoras, é justo venhamos a solucioná-los em ocasião adequada, recebendo por filhos ou associados. Este santuário criativo assim irá se reharmonizar. Então, aquilo que eu lesei, aquilo que eu roubei, aquilo que eu prejudiquei, aquilo que eu entorpeci, aquilo que eu levei criaturas a padecerem situações, eu sou parcialmente responsável, sim, e eu vou ajudá-la na reabilitação. Cada um é responsável por si, mas aquilo que eu impus de uma forma peremptória, de uma forma plena, de uma forma intensa, a gente vai responder pelo que fez. E a gente precisa, a partir daí, entender que vai ser chamado a cada um de nós a se reharmonizar a vida com as suas leis equânimes e justas, fazendo com que esse reencontro se faça. De passo em passo, nos fala Emmanuel no livro Vida e Sexo, de passo em passo, por séculos de séculos, a individualidade erguida à razão surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores. Então ele vai entender que este fogo chamado Kundalini, fogo serpentino, que os hindus chamavam, estas forças criadoras precisam se ajustar a leis do respeito, a leis da manifestação equilibrada, as leis agora que nos levarão a sentirmos-nos em paz conosco mesmo. Ninguém foge do encontro com a sua consciência. Ninguém foge do desequilíbrio que causou a outras pessoas e a si mesmo. Então a gente precisa entender que nada nem ninguém vai imaginar que as coisas não irão retornar a nós mesmos. Não tem como ser diferente. Sepultar as experiências do sexo é improcedente, porque André Luiz, a primeiro momento, pensou nisso e Alexandre captou. E Alexandre captou e fez o quê? Alexandre captou e disse o seguinte, que era necessário que as pessoas agora pudessem se equilibrar. Ninguém deve agir contra a lei, mas é improducente porque não iriam reencarnar seres, porque nós não iríamos aprender com os erros e desacertos e com as consequências que nós promovemos da vida. O uso respeitável dos patrimônios da vida é programa de elevação. Distinguir entre harmonia e desequilíbrio é o nosso desiderato, é o nosso caminho. Então a gente vai entender por que a gente quer fazer uma coisa dessa aqui. É como usarmos estas forças criadoras quando o ser não tem sapiência, quando o ser não tem conhecimento. Ele vai usar, vai se refestelar, vai achar que ele está vivendo no paraíso, vai se lambuzar, vai se prejudicar. É o caminho de todos nós. Mas a gente vai aprender a se elevar e vai aprender entre a harmonia e o desequilíbrio. O que é importante para nós? O que nós não deveremos fazer? Por que nós colocamos em risco a nossa vida?
Por que nós colocamos em risco as nossas forças criadoras que virão contra nós mesmos, nos prejudicando, nos gerando problemas os mais diversos? Por que nós fazemos isso? Por falta de conhecimento? É isso que a doutrina espírita nos coloca. É o equilíbrio que nós deveremos buscar. A energia sexual, nos fala Emmanuel, no livro Vida e Sexo, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida. Não dá para que nós tiremos isso. Faz parte, gerando cargas magnéticas em todos os seres. Quando este ser evolui, ele compreende que ela deve evolver, deve buscar discernimento e responsabilidade em seu emprego digno. Ele começa por compreender. Ele precisa usar discernimento. Tudo me é possível, mas nem tudo me condiz. Nos falava Paulo que ele podia tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isto. Usar o discernimento, usar a responsabilidade no seu emprego digno, seja na criação de formas físicas asseguradoras da família, ou na criação de obras beneméritas, da sensibilidade, da cultura, da beleza e do amor. É isso que nos cabe. Aonde nós utilizaremos as forças criadoras? Só no sexo? Seremos seres envolvidos com a erotização só na alimentação? Só agora nos apegos? Só agora nas emoções? Então é isso que nós temos que melhorar o nosso padrão, buscar outros discernimentos, outras utilizações que virão em nosso benefício, que virão em nosso auxílio. Então, vamos agora complementar, entendendo a seguinte situação. As forças criativas do espírito. Então, vamos entender. Essas forças criativas chegam no corpo para serem utilizadas de várias formas. Então, vamos entender o que Alexandre deixou André Luiz pensando. Elas chegam no corpo. E aí, como é que nós usamos? Para erotização, para sexualidade, para violência, para prejudicar aos outros. É a energia sendo canalizada com este intuito. Para agora manifestações intelectuais que levam à esquizofrenia. A pessoa busca porque ela quer, por vaidade, por reconhecimento, por algo que é pura e simplesmente egoístico, por agora um senso artístico agora totalmente transtornado, desequilibrado. Será que é isto? Ou uma vida singela, aonde ela agora se reequilibra, tendo vários filhos, vivendo uma vida simples, ela vai se reequilibrar. Não foi isto que a mãe de Chico Xavier disse? Que ela teria vários filhos porque ela tivera a inteligência, tivera agora capacidades outras no mundo das ciências e usou muito mal. Ela vinha com uma simples mãe de família se reequilibrar e chegarmos ao momento em que estaremos utilizando para santificarmos a nós mesmos, nos levar a um equilíbrio, nos levar a um aprimoramento. E para concluir, é isto, essa escada de Jacó que iremos subir. Essa escada de Jacó que tem 7 andares, que tem 7 chakras, e nós vamos agora escalando a estes chakras. Vamos deixando os inferiores agora comandados. E vamos agora desenvolvendo sentimentos. Vamos nos colocando respeito. Vamos buscando a contraparte ou os relacionamentos mais saudáveis. Vamos buscando a palavra de forma adequada a ajudar, a reerguer. Vamos buscando a inteligência nas suas várias manifestações para levar as pessoas a outras reflexões, a outros descortínios, a outros mundos, até que cheguemos a uma santificação destas energias. Aí nós estaremos sublimando esta energia nas suas manifestações pura e simplesmente materiais. Estamos indo ao encontro do irmão que está caído, do irmão que está necessitado, do irmão que está agora buscando também um roteiro, também um exemplo, também uma diretriz. Que nós tenhamos entendido, estas forças criadoras estão para todos nós. É algo que nos é colocado
dentro do nosso princípio espiritual. É uma potencialidade crística que nós temos que aprender a utilizar em nosso benefício e em benefício dos nossos irmãos. Porque senão estaremos criando, utilizando indevidamente, nos intoxicando, gerando transtornos, doenças, neuroses e outras coisas indevidas. Que nós possamos ter aproveitado esta aula e possamos passar na semana seguinte ao capítulo 3, desenvolvimento mediúnico. Então, que isso sirva para nós como entendimento do que Alexandre quis nos passar. Então, vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, todo o amparo que nos possibilitaram. E que estas dádivas e bênçãos possam permanecer com cada um. E que isso seja um estímulo a nós a sermos melhores, a utilizarmos-nos devidamente de toda a nossa potencialidade. E assim, Senhor, gratos, confiantes e esperançosos, finalizamos a nossa reunião dando graças a Deus. E que assim seja.